pessoal, no vídeo passado a gente aprendeu como realizar os cadastros básicos aí no PS Office e nesse vídeo nós estamos agora no passo 2, eu vou ensinar para vocês como cadastrar um projeto no sistema, tá? Esse cadastro de projeto, ele pode ser feito através de dois contextos, ou aqui pelo contexto de projetos, a gente vai em lista dos projetos, nesse botão aqui, novo projeto, tá? Ou pelo contexto de propostas, e a gente tem aqui o botão criar projeto. Independente do local que a gente vai iniciar o cadastro desse projeto, nós vamos para a mesma tela, que é uma tela de definição, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente. Aproveitando que a gente está aqui no contexto de propostas, nós temos essa tela de pipeline de projetos, né, que é uma tela bem interessante. Aqui você vai ter uma visão geral dos projetos da sua empresa. Então, você vai conseguir ter visibilidade de todos os projetos que estão em orçamentação, né, todos os projetos que foram aprovados, todos os projetos que estão em execução e os projetos encerrados nos últimos 30 dias. E além de ter essa lista dos projetos, vocês vão conseguir verificar, né, qual é aí a receita realizada e orçada desses projetos e os custos realizados e o custo orçado desses projetos. Bom, agora vamos aí iniciar a criação de um projeto no sistema. A primeira tela que abre para nós é a tela de definição. Nessa tela, vocês podem perceber que a gente tem alguns campos em negrito, tá? Esses campos eles estão dessa forma porque significa que são campos obrigatórios, ou seja, a gente precisa preencher para poder fazer aí o cadastro, né, dentro do sistema. Isso é por todo o PS Office, tá? Em todas as telas que a gente tem de cadastro, todos os campos em negrito eles precisam ser preenchidos. A gente inicia aqui com o campo código. Esse campo código, ele é um campo aberto, vocês podem usar numerais, pode usar letras, caracteres especiais, tá? Fica a critério de vocês, se a empresa de vocês já tem ali um padrão de codificação, então fiquem à vontade para poder preencher aqui nesse campo. Eu vou inserir aqui o meu código. O nome é o nome do projeto, tá? Aqui eu vou colocar projeto 1. E aqui o campo objetivo é o objetivo ou descrição desse projeto. E aí fiquem à vontade para poder colocar aí uma descrição, né, qual que é o objetivo do projeto. Ele é um campo obrigatório, então ele precisa ser preenchido. Abaixo a gente tem o número da proposta. Então, se a empresa de vocês já possui, né, às vezes possui ali um CRM ou algum controle paralelo aí de propostas de projeto, esse aqui é um campo bem interessante para vocês terem um controle, né, de qual proposta originou aqui esse projeto. Além disso, a gente tem o campo direto ou indireto. Esse campo é para você selecionar se seu projeto é um projeto direto, ou seja, ele prevê faturamento, tá? Você está prestando um serviço e vai receber por ele, ou se é um projeto indireto, né, que não prevê faturamento. Então, podem ser projetos internos, né, projetos estratégicos aí para a empresa. Além disso, a gente tem o campo tipo de projeto. Nós temos dois tipos. Projetos Body Shop são projetos que são faturadas as horas trabalhadas, tá? Então, a gente vai faturar as horas ali, né, no final do mês, enfim, no final do período determinado, as horas que foram aprovadas e apontadas e aprovadas. Ou pode ser um projeto turnkey aí, né, que são faturadas ali parcelas fixas, né, já foi estabelecido em contrato qual é o valor daquele projeto, independente do esforço ali que vai ser gasto para esse projeto. Caso a sua empresa, né, em um projeto, ele trabalhe das duas formas, tem parcela fixa e tem parcela que fatura horas, não tem problema, isso a gente consegue configurar dentro do projeto, lá no cronograma financeiro. Aqui o campo empresa, é a empresa que está prestando o serviço, né? Aqui no caso selecionei a JExperts. Centro de resultado, a gente viu no vídeo anterior que é uma forma de você aferir os resultados da empresa em grupos menores, né? Então aqui poderia ser o centro de custos, por exemplo. Vou selecionar aqui consultoria. Cliente é o cliente que você está fornecendo aí esse serviço. Vou selecionar um aqui.
endereço, ele não é um campo obrigatório, é um campo aberto aí, tá? E somente informativo. Então você pode colocar aí o endereço desse projeto. E aqui o tipo de cálculo do cronograma físico. A gente tem duas opções, ou o cronograma automático, onde a gente tem ali regras de predecessão, duração, né, 8 horas um dia, enfim. E também a gente tem a opção do cronograma manual, onde as datas de início e fim, elas podem ser alteradas aí livremente, não vai seguir nenhuma rede ali de predecessão. Vou colocar aqui a forma do cronograma automático. Tá? Aqui a gente segue para responsáveis pelo projeto. A gente tem esse campo aqui, gerente do projeto. Como sou eu que estou cadastrando esse projeto e eu que vou ser gerente dele, eu não preciso preencher esse campo, tá? Então, eu vou simplesmente apertar em salvar esse projeto. Agora que a gente apertou em salvar, abriu mais um monte de telas, como a gente pode ver. Então, situação atual, cronograma físico, cronograma financeiro, linhas de base, históricos e documentos, análise crítica, riscos, pendências, integrações e relatórios. Outro item também importante para vocês repararem é que a gente tem aqui, ó, essa observação, né, essa mensagem de erro, que esse projeto ele possui uma inconsistência ou problemas. O PS Office ele sempre vai te avisar se está faltando algo no cadastro daquele projeto, né, para você não ficar aí com projetos que não estão configurados corretamente. Se a gente clicar aqui, por exemplo, ele está falando que é um projeto direto, ou seja, é um projeto que precisa ter um faturamento envolvido e eu não criei uma regra de faturamento ainda. Então, sempre fiquem atentos a essas críticas para que vocês tenham um projeto aí com cadastro certinho, tá? E não ter nenhum furo ali no final da parte de resultados. Vamos seguir aqui para o cronograma físico. Na parte do cronograma físico, aqui a gente vai estabelecer as atividades do projeto, né? Aqui no meu cronograma. A gente vai estabelecer recursos também. Mais para frente, né? Depois que eu já tenho as minhas atividades, os meus recursos definidos, eu posso fazer também por aqui as minhas alocações. Vamos começar aqui, né? Criar uma atividade. Colocar atividade 1. E aqui abaixo, a atividade 2. Se você apertar com o botão direito, vai abrir isso aqui, ó. Aumentar recuo, né? Vai abrir essa caixinha e a gente tem as opções: aumentar recuo, diminuir recuo, adicionar atividade acima, adicionar atividade abaixo e adicionar atividade filha, que nada mais é que recursos aí para vocês, né? Para facilitar o cadastro de atividades. Então, você consegue criar, por exemplo, aqui, ó, atividade filha e criar pacotinhos de atividades, tá? Se precisar excluir uma atividade, aperto aqui, remover. Ele vai perguntar se você deseja realmente remover o item. Ok. Seguindo aqui, a gente tem uma coluna de duração. Essa coluna de duração aqui, ela é em horas, tá? Então, por exemplo, um dia 8 horas, essa atividade ela vai durar 2 dias. Vou colocar aqui 16 horas. Essa abaixo vai durar 3 dias. Vou colocar 24 horas. A atividade 2 ela vai iniciar somente quando a atividade 1 for finalizada. Então, eu já posso aqui, ó, criar uma rede de predecessão, tá? Que eu posso arrastar ou dar 2 cliques e selecionar a atividade aí que precede essa. Então, no caso, eu criei aí a predecessão e tem aqui, essa finaliza dia 19, então essa vai iniciar no dia 20. Aqui vocês podem ver como funcionam as predecessoras aí no PS Office para poder configurar da forma correta, tá? Bom, fiz aqui meu cronograma, mas está faltando um item bem importante, né? Que é quem vai ser o papel ali que vai executar essa atividade. Qual o recurso dessas atividades? Então, eu vou vir aqui em novo recurso e vou selecionar aqui, né? Vou criar o meu consultor, que é quem eu quero que realize essa atividade. Vou apertar salvar e agora eu já consigo vir aqui, colocar que essa atividade 1 é o consultor que vai realizar, essa atividade 2
também é o meu consultor que vai realizar, tá? Feito isso, aqui a gente tem ONT, que é um indicador muito importante para nós, que é orçado no término. Então, ele que vai informar qual que foi o previsto de esforço que você configurou para a atividade. Então, vou clicar aqui em consultor, ó, ele colocou 16 horas. 16, essa atividade ela vai ser realmente realizada em 2 dias, mas o esforço dele não são de 16 horas, vai ser de 8 horas aí, enfim, 4 horas cada dia. Então, você pode vir e alterar, tá? Para esse esforço orçado ele ficar de acordo com o planejado real. Sei que eu passei bem rápido por essa parte, né? Quando a gente está planejando um projeto tem muito mais cuidado, o processo é um pouco mais demorado. Aqui o meu objetivo é passar uma visão geral mesmo, de como cadastrar o projeto e o que precisa ser feito para o sistema aí funcionar, né? Então, a gente precisa adicionar as atividades, definir os recursos e agora eu já tenho então um cronograma, já tenho horas que foram orçadas e os papéis que eu preciso para poder executar essa função. Lembrando que até o momento eu não fiz a alocação, né? Então eu não falei qual que é o profissional que vai assumir o papel de consultor no projeto. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Seguindo aqui, nós temos o cronograma financeiro. Aqui eu vou configurar todas as informações financeiras do projeto. Então, seja faturamentos, seja a parte de custos, tá? Pagamento ali de profissionais também para esse projeto, isso tudo a gente configura aqui. A gente tem aqui o valor de referência do projeto. Ele é usado em regras de faturamento que cobram um percentual do valor. Então, por exemplo, eu tenho um projeto onde eu faturo 30% no início do projeto e 70% quando o projeto foi encerrado. E aí esse projeto ele é R$10.000. Então eu posso colocar aqui R$10.000, tá? E criar essa regra. Então vou criar uma regra. Assim que eu iniciar o projeto, né? Quando uma atividade ali referente ao início for finalizada, eu vou faturar 30%. E quando o meu projeto for encerrado, eu vou faturar 70%. Um exemplo aí hipotético. Uma outra opção que a gente tem também é faturar as horas que foram aprovadas. Nesse caso, eu vou precisar configurar essa parte aqui de taxa de faturamento. Então, a cada hora que meu consultor apontou e ali a pessoa aprovou, né, seja o gerente do projeto ou uma pessoa específica, você vai faturar X reais por isso. Então, aqui eu posso colocar uma taxa, vou colocar que eu vou faturar R$200 a cada hora gasta aí pelo meu consultor. E aqui também o gerente de projeto, vou colocar que eu vou faturar R$250 a cada hora realizada do meu gerente de projeto. A gente tem aqui esse orçamento de horas, que ele é bem interessante. Ele vai te dar as horas orçadas, essas horas orçadas veio lá da ONT no cronograma, a taxa de faturamento, aqui a gente só tem o consultor, porque o consultor foi o único que eu atribuí uma atividade no meu cronograma. E aqui seguindo a receita orçada, a parte de custos a gente ainda não tem, que a gente não fez essa configuração. Agora aqui, custo das horas. Nós temos dois tipos de taxa de custeio, horas orçadas ou horas a realizar. Horas orçadas é o que eu estou planejando ali, né, para o meu projeto. Então, a taxa que eu tenho para o meu consultor, ela é R$80 de custo, né, a hora do meu consultor, por exemplo. Coloquei aqui. E a taxa do gerente de projeto é R$100 a hora. Então, inseri aqui. Então, agora, né, o que eu estou falando? Eu tenho um projeto que eu estou planejando aí para ele ser iniciado. Eu vou precisar de um consultor. Esse consultor é R$80 o custo dele. Então, beleza, se a gente vir aqui em orçamento de horas,
eu tenho o meu consultor, foram orçadas 32 horas, taxa de faturamento R$ 200, então a minha receita orçada foi 6.400. A taxa de custeio desse consultor é R$ 80, então meu custo orçado 2.560. Mas se vocês repararem, além da taxa de custeio para as horas orçadas, nós temos também a taxa de custeio para as horas realizadas ou a realizar. E por que nós temos isso, né? Vamos imaginar aqui, a gente tem esse projeto e esse projeto está planejado para ser realizado durante um ano. E quando eu planejei, né, a gente está fazendo esse planejamento agora em fevereiro de 2025, a taxa que a gente planejou aí para um consultor é R$ 80, que é com base nos consultores que nós temos na empresa. Mas pode ser, né? Passou aí 6 meses do projeto, um consultor precisou se ausentar, outro consultor assumiu aquele projeto, né? No caso, esse projeto aqui que a gente está hipoteticamente criando, hipoteticamente imaginando, né? Nós estamos criando. E então teve uma substituição, né? Saiu um profissional que estava nesse papel de consultor e entrou um outro. E pode ser que a taxa de custo deles sejam diferentes, né? O profissional A custava R$ 80, mas esse profissional B ele está custando 85. Então repara que o que você orçou, né? O que nós orçamos aqui nesse exemplo para o projeto, ele pode ser alterado com o passar do projeto, né? Cada projeto aí, conforme vamos tendo aí o andamento do projeto, pode acontecer N cenários, né? Então o PS Office ele é muito bom, que ele vai te passar ali certinho como que foi o cenário que você planejou e como está sendo realmente. Por isso que a gente tem a taxa de custeio para as horas orçadas e a taxa de custeios para as horas realizadas a realizar. Nós temos aqui também o pagamento de profissionais. Como a gente viu na gravação 1, lá no cadastro do profissional, você já estabelece a taxa de pagamento do profissional, que pode ser uma taxa de pagamento ali horas, se for um profissional que recebe pelas horas trabalhadas, ou pode ser uma taxa fixa ali, né? Por exemplo, profissionais CLT. Isso você cadastra lá no módulo, né, de cadastros lá, cadastro de profissional. Mas vamos supor que esse projeto, ele é um projeto específico e o valor que você vai pagar para esse profissional é um valor diferente. Então, nada te impede de fazer essa configuração aqui. Basta clicar em taxa de pagamento 1, você edita a taxa, tá? E pode colocar aí a taxa que você deseja para esse projeto. Agora que nós falamos aí de taxa de faturamento, de custo das horas e de pagamento de profissionais, vamos aqui abaixo ver regras de faturamento e regras de pagamento. Regras de faturamento é ali o valor, né? É uma regra que você vai criar para que o PS Office processe essa regra com o valor que você tem que cobrar do seu cliente. Aqui vou clicar em nova regra de faturamento. Você vai colocar aí o título da regra, né? Aqui eu vou colocar aqui faturamento. Quando esse faturamento ele será processado pelo sistema. Então, eu vou colocar aqui todo mês no dia 5. A vigência é o período de validade dessa regra, tá? Então, essa regra, eu quero ela válida de hoje até maio, por exemplo, de 2025. O valor. Aqui a gente tem um monte de opções do PS Office, ele atende aí uma ampla gama de cenários, então a gente pode faturar um valor específico, faturar tantos por cento do valor do projeto, que a gente vai usar aquele campo de referência que eu mostrei inicialmente, faturar um valor X definido em etapas do projeto, então lá no cronograma a gente consegue definir qual atividade é uma etapa para poder faturar ali um valor, né, que foi definido nessas etapas. A gente pode faturar as horas que foram aprovadas, as horas que foram aprovadas até um dia X. Vou selecionar essa aqui como exemplo, ó, faturar as horas aprovadas apontadas até o dia, vou colocar aqui dia 31. O que eu estou falando para o sistema aqui? Estou falando, olha, todo mês no dia 5, eu quero que você fature as horas aprovadas apontadas até o último dia do mês anterior.
Então, por exemplo, no dia... Hoje aqui eu tô gravando esse vídeo em 18/2/2025, tá? Então, o faturamento ele iria ocorrer 5/3/2025, de acordo com a minha regra, e faturar todas as horas que foram apontadas até o dia 28/2, que é o nosso último dia do mês de fevereiro. Então, até agora essa é a regra que eu tô criando. Aqui a parte de vencimento. Então, o meu vencimento ele vai ser 10 dias corridos, aí a contar da minha data ali que eu processei, né? No caso, no dia 5. Vou clicar aqui para poder inserir, né? Incluir esse vencimento na descrição do meu faturamento. Aqui eu posso selecionar aí o meu cliente, que eu estou faturando, uma descrição. Descrição aqui não é um campo obrigatório. Algumas informações adicionais, tá? Aqui a gente consegue selecionar os impostos, por exemplo, para esse movimento eu vou colocar o ISS, o PIS e a gente vai reter aí o imposto, tá? Aqui a parte de documentos, posso selecionar aqui os documentos, né? Como eu coloquei, né, uma regra que eu vou faturar ali as horas aprovadas apontadas, vou inserir essa cartinha aqui, ó, carta de faturamento de serviços, tá? E o espelho da nota fiscal também. Aí você aperta salvar e a sua regra está pronta. Então aqui, ó, todo mês no dia 5 de 18/2 a 31/5 de 2025, faturar as horas aprovadas apontadas até o dia 31 do cliente X com vencimento após 10 dias corridos. Feito isso, se vocês repararem aqui ao lado de regras de faturamento, nós temos regra de pagamento. Regras de pagamento são pagamentos ali que podem ser feitos durante o projeto. Então, às vezes, pagamento de algum recurso que você precisou, né? De algum item ali, algum material e até de algum fornecedor também, né? Seja de material ou até mão de obra, você pode criar essa regra de pagamento. Então, esse projeto é um planejamento de uma apresentação, a gente vai precisar de itens de papelaria, então cria essa regra de pagamento. Esse projeto a gente precisou do serviço de um profissional de uma empresa X. E aí você pode criar aqui essa regra de pagamento para poder inserir isso tudo como um custo do projeto. Aqui abaixo a gente tem despesas. Essa parte de despesa são as despesas que os profissionais podem apontar durante o projeto. Vou clicar aqui em selecionar tipos de despesas. Aqui, por exemplo, eu tenho alimentação, estacionamento e táxi. Essa parte ela é completamente configurável dentro do PS Office, então vocês podem cadastrar as despesas de vocês, tá? Que no caso eu vou colocar que esse projeto ele pode ter gasto aí com alimentação, por exemplo. Vou clicar em salvar. Aqui é como é reportada a prestação de contas, ou seja, é um reembolso mesmo. Eu posso inserir o valor que está previsto para todo o projeto. Então, nesse projeto a gente previu aí que vai ser gasto R$500 com alimentação. Nós temos aqui essa flag cobrável. Então, se essa despesa vai ser cobrável do meu cliente ou não. Nesse caso aqui do exemplo, eu vou deixar ativo o cobrável, tá? Para mostrar para vocês como a gente faz uma regra para cobrar essa despesa do cliente. Cobrar a despesa do cliente é o quê? O seu profissional, ele apontou a despesa e você vai cobrar a pessoa ali que você está prestando o serviço. Instrução de apontamento, se você precisa instruir o profissional ali para o apontamento, tá? E a gente ainda tem até formas de limitar esse apontamento. Por exemplo, aqui, ó, valor máximo, R$40. Posso colocar por dia e por profissional. Ou seja, cada profissional pode apontar no máximo R$40 por dia, tá? Dessa despesa alimentação. Caso chegue no período de projeto e vocês não estejam mais aceitando reembolsos, né? Às vezes era só durante um período específico, basta clicar aqui em inativa e você inativa essa despesa e o profissional não vai conseguir mais enxergar para poder fazer o apontamento. Ativei aqui novamente. Caso precise faturar as despesas, basta vir em nova regra de faturamento novamente
e a gente vai ter essa opção aqui, ó, faturar as despesas aprovadas, né, ou faturar as despesas aprovadas até N dias úteis antes da data de geração. Então, a gente tem essas opções para vocês conseguirem cobrar a despesa do cliente. Aqui nós temos outras configurações gerais, como horas de transporte. Então, se você precisar ter o controle, né, de horas de deslocamento, às vezes cobrar ou pagar para o profissional um valor diferente, a gente consegue nessa configuração aqui, ó, valor a ser pago ao profissional e valor a ser cobrado do cliente. Nós temos também a parte de horas extras, então aqui no PS Office vocês conseguem criar os algoritmos de vocês de horas extras e ter os cálculos aí, né, tanto para faturamento quanto para pagamento. Então, toda a gente faz essa configuração aqui. E a gente tem também aqui essa parte de limite de horas. É o limite de horas que um profissional consegue apontar nesse projeto. Por exemplo, se eu colocar aqui 10 horas, se o meu profissional no dia de hoje tentar apontar 11 horas nesse projeto, ele não consegue. O limite diário está 10 horas, tá? Bom, essas são as configurações, então, que nós temos, tanto para cronograma físico e quanto o cronograma financeiro. E as próximas configurações de projeto, né, as nossas próximas etapas aí no sistema, nós conversamos nos próximos vídeos. Até lá!